Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, sobre a lei da atração. Uma técnica que quase ninguém fala, mas que é a mais comum e que todo mundo já faz, só que não percebe. Então a técnica, resumidamente, primeiro rejeita, depois você idealiza. Então, calma aí que é bem fácil, tá? Eu vou te explicar e também vou dar um exemplo da minha vida. Então, a primeira parte, a parte de rejeitar. Então, vamos imaginar uma situação primeiro. Digamos que você quer trocar de trabalho, né? Então, como que você inicia isso? Primeiro, você está lá no seu trabalho atual, que você não gosta dele. Você sente que, poxa, eu merecia algo melhor do que isso, eu não mereço estar aqui, eu recebo pouco e entrego muito. Eu sou um funcionário de valor, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar isso, né? Eu mereço algo melhor. Então, primeiramente, você inicia com o sentimento de rejeito isso aqui, estou rejeitando essa realidade porque eu mereço algo melhor. Então, primeiro você está ciente do seu valor, ciente do que você merece algo melhor do que aquilo. Então, desse jeito, tu começa a colapsar essa realidade que tu está vivendo agora. Então, esse é o primeiro passo. Então, o segundo passo é sobre idealizar, né? Eles falam, tem muitos nomes para isso, né? Visualização, não sei o quê. Mas, para te entender isso, eu vou te ensinar de forma prática. É a idealização. Então, primeiro você rejeitou, você acha que merece coisa melhor. Então, agora você começa a imaginar o lugar que você gostaria de estar, né? Como que é o ambiente, como que são as pessoas ali, como são os teus chefes, como são os clientes. Então tu começa idealizando que o teu chefe te paga pelo que tu realmente merece, pelo que tu entrega, o teu chefe reconhece o teu valor. Tu consegue enxergar ali um crescimento dentro daquela empresa. Então dessa forma tu já está começando a manifestar o que tu realmente quer. Tudo primeiro começa na mente, né? E depois isso vai se tornar a realidade, porque tu acredita que tu merece aquilo. Então agora eu vou dar um exemplo da minha vida. Um exemplo também sobre trabalho. Eu sempre trabalhei como CLT, mas sempre foi dentro de lugares que eu não me via lá dentro. Eu sempre achei que eu merecia mais, né? Porque todo mundo conhece, né, a rotina do CLT. A gente trabalha muitas horas, muitas vezes a gente não recebe nem um pouco perto do que a gente entrega, né? Tanto que a gente se esforça, do quanto que a gente se doa ali o dia inteiro, né? E algo que eu sempre quis também foi a liberdade de tempo. Foi algo que eu sempre sonhei. Ter tempo para fazer o que realmente gosto, poder me dedicar ao que eu quero, né? Trabalhar nos melhores momentos, poder estar mais tempo com a minha filha. Então, como eu sempre idealizei isso, chegou um momento da minha vida em que a necessidade fez a situação, né? Então, eu sempre imaginei aquilo, chegou a oportunidade e veio em formato de necessidade naquela época. E eu tive uma ideia de, eu acho que eu vou ofertar para as pessoas alimentação saudável, porque eu já tinha passado por um processo de emagrecimento, fazendo marmitas saudáveis congeladas, então eu tive essa ideia. Na época eu nem sabia cozinhar muito bem, né? Mas foi algo que fluiu muito fácil, sabe? Então eu acredito que eu realmente estava manifestando, era por isso que foi tranquilo. Então, ali dentro de um ano eu consegui largar o meu emprego CLT e comecei a me dedicar só pelo meu trabalho de marmitas. No início eu não estava conseguindo ter o tempo que eu desejava, porque era eu que cozinhava, né? Então eu comecei a desejar muito, então que aparecesse alguém que pudesse fazer o produto para mim, para que eu me dedicasse somente às vendas, né? E assim eu ia ter a flexibilidade de tempo para trabalhar e também tempo para eu viver, né? Que era o que eu sempre idealizei. Então, numa noite qualquer, uma pessoa me mandou uma mensagem e era uma fornecedora. E eu nem sabia na época que tinha fornecedores, né? Porque esse é um trabalho que não tem muito aqui na minha região, sabe? Marmitas saudáveis. Mas apareceu essa fornecedora e, nossa, era o que eu precisava. Porque justamente naquela época eu estava muito exausta de trabalhar muito, para ter que produzir muita alimentação e vender, entregar. Então eu estava idealizando que o meu trabalho fosse diferente, novamente. E
E aí eu manifestei essa conversa com essa fornecedora que me procurou. E hoje eu consigo sim viver do jeito que eu queria, ter o tempo que eu queria. Né? A gente tem mais desejos, mais coisas para manifestar, é claro, mas isso é um exemplo que eu queria te dar. Porque assim, a gente acha na internet muitas explicações, muitas formas, que a gente acha que, poxa, é difícil, eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Mas hoje eu vim te trazer um exemplo prático que tu provavelmente já faz. Só que agora tu pode fazer isso com estratégia, com consciência. Uma dica de um filme para vocês assistirem é The Founder, acho que é Fome de Poder. É do dono da McDonald's, é a história dele. Né? Então, nesse filme, que ele é muito legal, tá? Vocês podem prestar atenção em como a lei da atração vem atuando na vida dele durante todo o filme. Então, desde o início, ele se esforça muito num tipo de vendas lá, né? E ele começa a perceber que ele merece coisa melhor, né? E aí as oportunidades começam a aparecer na vida deles. Então, assiste lá para te ter uma ideia melhor disso aqui que eu tô te falando e poder colocar em prática na tua vida, para tu ver o quanto tu já tem vivido isso, só que não prestou atenção. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.